Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do programa Papo Dinâmico, toda segunda-feira, 9 da noite, na PUC TV Goiás. E nós também estamos lá no YouTube, no canal da PUC TV. Lá tem esse programa e todos os outros que já foram a mais de 70 programas. Você pode ir lá assistir aos programas, baixar e compartilhar com seus amigos. E nos acompanhe também no perfil do programa Papo Dinâmico, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Hoje vamos falar dos idiomas, da importância dos idiomas para a nossa vida profissional, especialmente para os negócios. Recebo aqui no nosso estúdio a Risa Prado, que é da Gringo em inglês para o agronegócio. É isso, Risa? Exatamente. Boa noite. Seja bem-vinda aqui no Papo Dinâmico. Obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigado pela presença. Também recebo aqui o professor Daniel, que é professor de francês da Escola PUC Idiomas, da PUC Goiás. Boa noite, professor. Boa noite. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Que ótimo. Então, vamos começar aqui com a Risa. Que história é essa de inglês para o agronegócio? Pois é. O inglês, eu morei muitos anos, né, nos Estados Unidos, morei 8 anos lá, e quando eu mudei para Nova York, eu fiz um curso de ESL, English as a Second Language, para poder ministrar aulas de inglês. Quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei nas escolas tradicionais e eu sou de Rio Verde, né? Capital Rio Verde ali, das Abóboras. Rio Verde das Abóboras, exatamente. E senti a necessidade muito grande, né, de um inglês aplicado para o setor agro. Como eu formei em gastronomia e tinha contato com a horta na faculdade, foi o meu primeiro contato. Fiz muita tradução para o setor, foi ali que iniciou essa história aí. E está sendo bem bacana. O francês também, professor Daniel, ele é útil para o agronegócio? Bom, a experiência que a gente tem é em relações a intercâmbios, né? Muitos alunos dessa área da agricultura, do agronegócio, vão muito para a França. Eles oferecem muitas bolsas de estudo para esse campo. Mas em Goiás mesmo eu não sei. Acho que a maioria dos goianos que vão para a França tem alguma raiz com agronegócio, não? Porque é o setor que mais gera dinheiro e, portanto, é o pessoal que mais tem condições de viajar para o exterior ou não, estou enganado. É possível. A França oferece hoje algumas bolsas, né, pessoal de agronomia, muito aluno de agronomia, relações internacionais e outras coisas, mais diretamente ao agronegócio, como a Braftec, que é um intercâmbio, então os alunos procuram muito para desenvolver ou terminar uma universidade lá e voltar e aplicar aqui no nosso estado. Professora Risa, um inglês para o agronegócio é um inglês country? Pode ser, né? O inglês meio arrastado, né? Porque tem da onde? É do Texas, dos Estados Unidos, que se fala mais country, né? Na verdade, são sotaques, né? De região para região. Mas é o inglês aplicado, né? Para você falar de uma deficiência nutricional na planta, né? Falar de pecuária em si, manejo de pastagem. Tem toda essa ligação. Por que para falar desses conceitos todos tem que ser em inglês? Porque o inglês é a língua comercial do agro, né? As pessoas que buscam fazer parcerias precisam, né, dominar um idioma. O nosso agronegócio exporta principalmente para a China? Também. Aí você falou mandarim ou inglês, que seria a língua mais aproximada, né? Se você for para a França, tem que falar francês, né? O inglês é aquela coisa meio que é a língua oficial comercial, né? Não é a língua mais falada no mundo, mas é a comercial. Os equipamentos, essas coisas tudinho, vem com manual em inglês e por isso há necessidade também de dominar o jargão inglês? Também. O maquinário, né? Muito caro o maquinário. Então, o pessoal, para poder fazer treinamento, né? Ministrar treinamentos, eles precisam dominar, né? O inglês técnico, né? É onde que eu entro com o inglês técnico, né? Voltado para o agro. É o quê? Pode-se dizer o inglês instrumental? Não é o inglês instrumental, são termos específicos da área mesmo, de falar de plantio direto, doenças, insetos. Porque a bibliografia desse tipo de agricultura ou de pecuária é uma bibliografia que ainda não foi traduzida para português? Então, exatamente por essa escassez, né, eu resolvi dar voz para o pessoal do agro que precisava falar inglês técnico. Como eu ministrava aula em escola tradicional,
sempre quando tinha alguém, ou algum agrônomo, ou zootecnista da área, eu sempre perguntava, né, incentivava eles a falar termos, né, ligados a essa área. E foi onde eu procurei, não encontrei material nenhum e resolvi criar um material, depois virou um curso, e aí foi indo. Professor Daniel, veio aqui, o professor Daniel, professor de francês, e professor Daniel, professor de filosofia, tá bom? Não confunda. Professores. Tem dois Daniéis aqui no programa hoje. Professor, qual a importância de um idioma? A pessoa falar, além de falar a língua nativa, a língua, por exemplo, portuguesa, falar um outro idioma para a carreira profissional? Bom, eu vou pegar o gancho, né, que a professora falou. A gente tem muita procura de pessoas com traduções, então tem uma escassez, tanto na área médica, no caso na agronomia. Então, eles procuram muito porque os profissionais hoje estão dentro de sala de aula, não vão se especializar em áreas determinadas, então, eu acho que para todas as áreas, uma língua ela é importante. Falar a língua do país, seja do comércio, ou seja de onde você vai passear, visitar, ela é muito importante. O inglês se tornou universal porque, ao invés de falar o mandarim, né, que é muito mais difícil, então a gente fala o inglês para sobreviver. Isso já dando um exemplo na França, né, falando do francês, eles têm uma relutância em falar um pouco inglês, não são obrigados também, né, mas é hoje um dos países mais visitados do mundo. O francês, a pessoa francesa, ela não gosta muito de falar o inglês, né? Eles falam, a gente vê que os franceses falam inglês, mas eles, de certo modo, ridicularizam ou dão uma certa, assim... É como se o cara falasse uma língua de menor importância, porque eles são tão ansiosos e orgulhosos de falar francês que acham que o chique mesmo é falar francês. O francês até a gente tem uma palavra, né, o chauvin. Chauvin é aquele que ele gosta de falar que tudo dele é o melhor sistema de saúde, a melhor comida, a melhor gastronomia. Então, o francês tem um pouco disso. E quando ele vai ter que falar a língua, talvez, pela dificuldade de aprender uma língua, eles querem que a gente fale a deles. É verdade. É comum a gente encontrar um francês em qualquer lugar do mundo, não só na França, mas em qualquer lugar. E você puxar o assunto em inglês com ele e ele dá uma ironia, assim, fazer alguma ironia. Será que é uma questão política, assim? Porque já escutei muito essa rivalidade, assim, entre de fato, o inglês, se a gente assim. pega o inglês com a França, teve uma rivalidade, Guerra dos 100 Anos, né? Então isso para ele foi muito sério, para eles, né? Então, não sei também, mas afirmo que isso contribui para essa questão do inglês. Mas, por exemplo, se eu pego uma capital, todos vão falar, bom, pelo menos as partes turísticas, né? Mas eles não gostam muito. Então, às vezes, alunos nossos que vão lá falar francês, eles já passam para o inglês. Mas se for para qualquer outro lugar, o francês é necessário. É necessário, né? Eu acho que é uma Agora, questão... que tipo de pesquisa, de inovação tecnológica... Já chega em você, Risa. Ocorre lá na França... que seria interessante as pessoas dominarem esse jargão para desenvolver aqui em Goiás? Olha, as engenharias, no geral, engenharia, eu falo por alunos de vários lugares de Goiânia, nos procuram lá no PUC Idiomas, para pegar bolsas mesmo na área da engenharia. Eu acho que é o que, atualmente, é o que está mandando. E segundo, não diria tecnologias, mas o Canadá com questão de imigração. Acho que muitos brasileiros estão procurando o Canadá e a região do Quebec, que fala francês, tem uma pontuação maior, então as pessoas estão mais ligadas à língua francesa. Então, sem dúvida, engenharias e imigração. São os dois pontos fortes do francês. Ok. E em termos de bibliografia, que tipo de pesquisas, né, que tem saído publicações em inglês, não só americanas, porque o mundo inteiro fala inglês e alguns países do mundo, importantes do mundo, falam inglês. A gente vê a Austrália, Inglaterra, Estados Unidos, tem a Guiana inglesa, mas tem a francesa também. Tem a francesa também. Mas, assim, existem nações, né, que falam inglês e tal. Que tipo de bibliografia é importante, que estão influenciando o mundo aí da cultura, especialmente no agronegócio, que é importante a pessoa aprender o inglês para se inteirar dessa bibliografia? Assim, o material é muito vasto, né? Tem área de biotecnologia, de cana-de-açúcar, de pesquisas, né? Em geral, os biológicos agora estão, assim, é uma tendência agora que vai voltar com tudo, né? Chamado Natural Products. Então, eu acho que é isso, né? Você se informar, você ser capaz de ter contato com pesquisadores de fora, né? Poder falar do nosso mercado, do nosso cerrado, por exemplo. Eles acham super interessante a vegetação do cerrado. Então,
Eu acho que é importante, assim, de uma maneira geral. Hoje é comum também, né? As pessoas se comunicam muito pelas redes sociais e principalmente se a pessoa é atuante num determinado segmento, numa determinada área, seja econômica ou cultural, ele acaba fazendo intercâmbio ou procurando, acaba tendo amigos nas redes sociais, sendo adicionado ou adicionando amigos de outros idiomas. Então, as redes sociais também exigem muito, né? Cada vez mais a necessidade de se falar mais de um idioma, não? Totalmente. Hoje, com essa questão de canais de YouTube, alunos procuram, professores que mostram seu trabalho, que querem mais seguidores, né? Então isso leva as pessoas a quererem procurar mais outras línguas, né? O inglês, que já está tão presente, a gente estuda nas escolas, como lá nós temos alemão, italiano, espanhol, né? E as pessoas estão procurando essas outras línguas também para complementar. O inglês acaba sendo uma coisa, né? Não digo que todo mundo fala, porque isso não é uma verdade, mas é um mal necessário. É o primeiro que a gente tem que ter. Como é que é feito esses cursos de inglês para o agronegócio? Tem aqui unidade em Goiânia? Não, eu não tenho escola física, a gente tem uma escola online, né? Justamente pela dificuldade do profissional que trabalha a campo se deslocar, né? Quando ele tem ali o acesso da plataforma online, ele faz no horário dele. Tem? Você tem um app ou é site? Como é que é? É uma plataforma, né? A gente tem uma plataforma e os alunos têm senha e login. Exatamente, na internet, o pessoal tem senha e login, pode entrar, assistir as aulas. A gente tem uma dinâmica. Como é que são essas aulas? São vídeos já gravados ou é ao vivo? Exatamente, são vídeos gravados, inclusive com produtores americanos também. Eu gosto de dar essa experiência real para o aluno, né? Como é que é? A pessoa vai lá, se inscreve no canal, faz uma assinatura para fazer o curso? A gente tem uma inscrição, né? O curso, a gente lança ele poucas vezes no ano, ele não fica aberto, porque a gente tem turmas, né? Tem um período para o pessoal se inscrever. Para a gente poder cuidar das turmas ali, né? Com carinho de cada aluno. Então, a gente tem determinadas datas, assim, que a gente abre, né? As inscrições. É como se fosse uma escola mesmo. Você matricula, fez né? a inscrição e a pessoa frequenta as aulas. Exatamente. Tem um horário certo para frequentar? Não, é no horário dela. Ok. Quanto tempo dura um curso lá? Eu tenho esse programa de 6 meses. São 221 aulas para o aluno em 6 meses estar falando bem o inglês técnico aplicado. Que legal, isso de qualquer canto do Brasil ele pode se inscrever, então? Do mundo. Ou do mundo. Exatamente. Ok. Textos com áudio, tem várias dinâmicas lá que a gente usa, essa dinâmica com produtores, com agrônomos americanos também, para eles poderem vivenciar isso na prática, né? Com um agrônomo dentro da colhedora, falando o que está acontecendo ali, dessa guerra comercial também com a China. Então, mas se tiver alguma dúvida, como é que ele faz para esclarecer essa dúvida? A gente tem dentro da plataforma, lá. Isso, exatamente, a gente tem as dúvidas, eles podem mandar dúvidas e eu estou sempre lá tirando dúvidas, né, dos alunos. E lá, professor Daniel, na PUC Idiomas, como é que é feito? As aulas são todas presenciais? Presenciais. A PUC tem uma história desde 1990, quando ela foi criada para receber os alunos de letras e secretariado bilíngue. E daí ela foi expandindo, a gente aumentou para a comunidade e todas as aulas são presenciais. Nós temos turmas de manhã, tarde, noite e final de semana também, aos sábados. E a periodicidade é semestral? Semestral. Semestral tem cursos com duração de 3 anos, 3 anos e meio. Em todas as línguas. E a pessoa sai de lá falando em francês, inglês, com espanhol? Certeza. A gente trabalha com abordagem comunicativa, né? A gente acredita que a educação ela evolui e eu acredito muito nisso. Né? A gente saiu de métodos gramáticos de tradução, método direto, audiolingual, e a gente usa muito agora esse método comunicativo, que não é nada mais, nada menos, ou muita coisa, usar material autêntico, né? Não ficar naquela coisa de tradução e tudo. Por exemplo, eu vou lá, peço um pão, mas eu não sei a resposta que eu vou receber. Isso me desestrutura. Então, não. O método de comunicativo é você poder interagir, estar pronto para essa resposta e, se não souber, você já usa um sinônimo, já dá um exemplo diferente e segue a vida. A PUC Idiomas tem algum programa específico para algum setor de atividade econômica? Sim, nós temos intercâmbios, na verdade. A gente manda alunos para o exterior, tanto América quanto Europa. Há um intensivo para isso? Seria geralmente o curso de verão, o curso de inverno.
duração de 1 mês. Mas já a ProEx, né, que representa o PUC Idiomas, nós temos aí também alguns cursos que o aluno pode ficar um tempo mais. A Prograde já tem, né, com o pessoal da CAI. ProEx, só para explicar para o telespectador, é Pró-Reitoria de Extensão e Apoio Estudantil Isso. da PUC Goiás, e Prograde é Pró-Reitoria de Graduação da PUC Goiás. Isso. Okay. Com o professor Paulo lá, né, os alunos procuram muito para Liège, na Bélgica. Então a gente tem esse intercâmbio. E eles estudam com a gente para quê? Para não chegar cru, para poder chegar e desenvolver e aproveitar mais do curso que eles vão fazer lá. Tá, lá eu estudei na PUC Idiomas, eu fiz básico 1, 2, 3, 4, 5, acho, se não me falha a memória. Não terminei, parecia que eu não ia terminar nunca. Era eterno. Mas hoje o curso para a pessoa terminar um curso de inglês assim lá, superior não, um curso pela extensão, né? Um curso livre. Quanto tempo ele tem que fazer, por exemplo, em inglês? Olha, eu sempre falo assim, a melhor escola é aquela que o aluno se dedica. Eu sou brasileiro, eu não domino a minha língua totalmente, né? Imagina uma pessoa que com 3 anos, eu vou falar tudo. Não é tão possível, mas depende muito da pessoa se ela tem um contato, se ela busca uma coisa extra. Hoje em dia a gente sabe que o aluno às vezes vai com o tempo corrido, entre trabalho, faculdade, família, ele acaba deixando um pouco a língua, o aprendizado de segundo plano. Se ele não faz isso, com certeza 3 anos... 3 anos é um tempo bom para a pessoa... Com certeza. Às vezes línguas latinas como o espanhol, o italiano e o francês, até menos. Agora, tem muita gente que estuda aqui e dá conta de ler, dá conta de escrever, fala até bem o idioma inglês, ou francês, ou alemão e tal. Mas quando viaja, principalmente inglês, quando viaja, chega ali e não consegue entender nada. Exatamente. Por que isso acontece? Essas reduções, né? Eles falam com muitas reduções, as vogais têm até 6 sons possíveis, então é o inglês, como ele disse, é o inglês autêntico ou o francês autêntico, né? Que é bacana de trabalhar em sala de aula, porque a gente tem que treinar muita compreensão auditiva. Quando é autêntico é auditiva. aquele do cotidiano lá. O inglês, vamos falar inglês ou francês de rua, é o jeito que as pessoas falam, não de repente gramaticalmente correto, né? Porque é incorreto fazer algumas reduções, né? Mas é a língua do dia a dia, é o que você fala. Também tem o problema da imersão, né? Por exemplo, está aqui falando português, toda a nossa estrutura lógica de pensamento é em português. Quando viaja, mesmo a pessoa sabendo, ele tem uma certa dificuldade, demora um certo tempo para ele conseguir habituar àquela nova realidade. Por exemplo, os tradutores simultâneos, eu tenho a impressão que são pessoas que estão o tempo todo praticando as duas línguas, né? Exatamente. Porque não é fácil ouvir o cara aqui e já traduzir para outra língua que ele está dizendo. Né? Eu acho que a pessoa precisa desse momento, talvez, de cheguei, tirei o meu medo, medo quando eu falo de enfrentar, de comprar alguma coisa, de pedir uma informação. Quando ele chegou, uma semaninha, a pessoa já entra no clima e já o botão aciona. A pessoa entra e já começa a falar com fluência. Os aplicativos de celular não ajudam, não é suficiente. Então, aplicativo, eu como professor, eu vou falar. Acho que tudo é bem-vindo. Tudo que é para aprender língua é bem-vindo, só que o aluno tem que saber bem a diferença. Não é um aplicativo que, um exemplo, ensina só vocabulário, eu vou falar usando o vocabulário. Vou falar um pouco de uma maneira reduzida. Às vezes vai entender, eu posso falar eu, água, querer, vou me dar água. Mas é muito mais legal e mais bonito também você usar a língua, né? Você aproveita muito mais. Seja uma visita no museu, onde você vai ler uma placa, você entender realmente o que é, ou só ver aquilo com outros olhos. Então, acho que tudo é válido quando você sabe e aprende. Não depender, vamos ver aqui uma explicação né? importante aqui. No seu caso, em 6 meses a pessoa já faz o curso. Exatamente. Lá na PUC Idiomas, 3 anos. 3 anos. Por que essa diferença? O meu é um inglês técnico, né? Aplicado, já é específico para algo, né? Você já vai ser capaz de explicar um ensaio. Que vai estar aprendendo alguma coisa teleológica, que está de acordo com a sua atividade já está ali, econômica. explicar um ensaio, falar de uma deficiência nutricional, já é uma coisa bem aplicada mesmo, bem técnica. De uma molécula, né, de um portfólio, já é tudo muito específico. Exatamente por isso você não encontra facilmente, né, métodos de plantio, você já não encontra facilmente aí na literatura. Então a gente está com essa abordagem aí, está sendo bem bacana, bastante resultado bom. No caso do PUC Idiomas, nós trabalhamos com 4 habilidades, né? Eu acho que talvez seja por isso a diferença de redução, porque a gente trabalha com a escuta, com a escrita, com a leitura e com a fala.
Então, sempre... Não, eu também trabalho isso, você que faz das quatro. eu acho fundamental. Claro. Primeiro, a gente tem que entender a mensagem, falar vai ser resultado disso, né? Natural. E a gente só escreve bem porque a gente lê bastante, né? Isso é verdade. Com textos, com áudio, essa imersão, né? Muito consumo de conteúdo. Para a pessoa aprender o idioma, qual a maior dificuldade que ele encontra? Vamos ver no inglês aqui com a Risa. A maior dificuldade, na minha opinião, é entender a mensagem, exatamente, por particularidades da língua, né? Reduções, muitas gírias, então as palavras muitas vezes estão linkadas ali. É outra estrutura lógica também, exatamente. Né? Então, a dificuldade maior, na minha opinião, é entender. Depois que você entender, o resto os outros pilares vão ficando mais naturais. E o francês é assim também? Eu acho que a dificuldade é o aluno que não sabe estudar. O que eu quero dizer quanto a isso? Ele é muito relutante em estar nos moldes antigos de tradução, ou ele só quer fazer da maneira dele, só escrevendo, não. Ele tem que interagir. A gente escuta muito falar assim, mas quando é criança aprende muito mais rápido. É um mito. Acho que todo mundo tem capacidade linguística para aprender. A diferença é que se a gente for fazer um teatro aqui, eu falo, você vai ser um ator, aí todo mundo fica assim, os adultos, né, tímidos. Criança não, eu posso ser tal pessoa e tal. Então, assim, essa doação ela é muito importante. A espontaneidade ajuda muito, né? Com certeza. 0%. O adulto, ele segura muito. Então, ele não sabe estudar, ele fica querendo aprender em caixinhas. E essas caixinhas não são legais. Abram todas e passeia nelas. A criança tem 0% de bloqueio mental. Se ela entendeu bem, se ela não entendeu, ela continua. E o adulto não, às vezes já trava, né? Permitir ao erro, né? Exatamente. Errou, a gente está ali para consertar. Então, tem gente que não participa porque, não, eu vou errar, eu não quero. Então, e aí, qual a vantagem nesse caso? A educação à distância, online, ou a presencial? Qual que é melhor para resolver esse problema dos bloqueios? Depende, eu acho que Depende da estratégia, né? Exato, depende da pessoa também, como ele falou, concordo muito com isso. Se você estudar, por exemplo, todos os domingos, você tem 52 dias a mais no ano, de repente, de uma pessoa que não estudou todos os domingos. Pois é, mas você morou nos Estados Unidos quanto tempo? 8 anos. 8 anos. Você morou na França? Eu morei na França também. Quanto tempo? Fiquei 3 anos. 3 anos? A última vez. Então você aprendeu francês porque você morou na França. Não porque você estudou francês no Brasil. Não, eu sou formado em letras francês, né? Mas sempre estudando fora e passei num concurso da embaixada, fui trabalhar e eu fui dar aula lá no ensino médio, fundamental, universidade. Então, pegando mais bagagem nessa área do ensino e voltei para desempenhar. Pois mas se aprende francês ou inglês, um outro idioma aqui no Brasil, sem ir no exterior, se aprende, tem exemplo de gente que aprendeu? Sim. Com certeza. Inclusive, tem gente que mora lá há mais de 20 anos que não fala o idioma lá do lugar. Eles não permitem essa imersão, né? Conheço muito brasileiro que mora nos Estados Unidos que não fala inglês. Então, não é o lugar que vai fazer você falar, é a atitude, a maneira que você aborda. Na verdade, criar um grupo de discussão também, né? Porque você vai lá, estuda 1 hora e depois não fala mais aquela língua durante 3, 4 dias. O processo é mais lento. É o que eu falo, o aluno é como uma água. Você tem sede, você vai lá, pega um copo 3, 4 vezes ao dia. O aluno que pega só um vai estar desidratado. Né? Agora, é uma metáfora meio... Agora, essa prática do intercâmbio ajuda também, né? Com certeza. Mas eu acho que o intercâmbio, eu falo isso para meus alunos, é bom fazer depois de um tempo já de estudo. Porque você pode sugar, você pode puxar isso dos profissionais de lá. Porque você chega sem saber nada também, você está muito passivo a receber somente o que eles querem. Esse intercâmbio, a PUC Idiomas é que organiza esse intercâmbio? Com Sim, a PUC Idiomas nós temos agora temos até com a cidade de Lyon, que o pessoal está indo agora. É muito interessante porque por um valor muito em conta, muito barato para os nossos alunos. Então, sempre dá de 10 a 15 pessoas por ano de intercambistas. Aí fica o mês de julho todinho lá. Mês de julho falando francês. Falando francês. Volta dentro da universidade, demais. que é a Universidade Católica Lyon, de Lyon. se não me engano, fica no sul da Itália. Lyon, no sul da França. Sul da França, desculpa, no norte da Itália. Norte da Itália. Quase, isso. Ali perto de Veneza, de Milão e tal. Dá para fazer um tour ali também, pertinho, naquela região da histórica. Da Suíça está a 90 quilômetros de Genebra e tudo. Sobra tempo durante 30 dias para fazer esses passeios? Sobra, porque as aulas geralmente são de segunda a sexta, tem um final de semana.
fica perto também de Mônaco. Mônaco, Lenícia, Côte d'Azur, né? Todinha ali. Que legal a região. Então, a gente tem que nobre. aliar, porque é estudo com passeio. Só que passeio não é à toa, o passeio Fica perto é de estudo. Barcelona né? também, fica perto da Fica, Espanha Espanha, também. então é um lugar, geograficamente, ele é muito interessante. Interessante. E- Vale a pena ir ficar o julho lá e mais um mês de agosto para visitar Ou o ano inteiro, O ano se deixar. Eu ficaria lá muito tempo. E como é que fica o intercâmbio no seu curso, Rízia? Olha, a gente tem parceiros, né, que são empresas que trabalham com essa parte de intercâmbio, para a pessoa poder aplicar lá fora. Mas esse intercâmbio está sendo feito muito constante, porque as multinacionais recebem muitos profissionais de fora. Então, o aluno já está fazendo isso diretamente, aqui, lá. Tá, agora o agronegócio tem muitas empresas de avião também, né? E a língua, parece, dos pilotos de avião é o inglês, né? Mas já é um inglês diferente, inglês de diferente. aviação. Já, Você não já entra muda. nisso então, não. Mas Não. mesmo no agronegócio, o cara que usa lá, tem gente tem frota de avião para jogar agrotóxicos nas Não. lavouras. Não. Essa é a aplicação aérea, né? Isso já é um pouquinho, já entra, né, os termos. Mas eu falo assim, para o piloto, já a língua já muda ali, né? Que O piloto não engraçado. tem que entender de agronegócio, ele tem que entender Exatamente, de voar. A França tem, Toulouse, né, onde fabricam todos os aviões, os Airbus, né, que o pessoal chama. Então vai muita gente para lá também, fazer intercâmbio lá para poder O trabalhar pessoal na área. de ciências aeronáuticas deve procurar. Engenharia Procurar. Quando eu falo as engenharias, Total, né? Total, todas as áreas da engenharia, seja civil, elétrica, mecânica, a França oferece muita coisa. Isso é muito bom. Pois é, em termos de tecnologia, o que a França... Porque assim, a língua portuguesa tem um monte de termos que vieram de outras línguas, né? E principalmente do francês, que o francês está no mesmo tronco linguístico latino, né? Latino. Tem muita palavra falada em português de derivação francesa? A gente brinca, né? O francês ele escreve muito e fala pouco. Até vi um meme esses dias, assim, um livro escrito e o livro falado seria menos da metade, né? Fazendo uma comparação. Tem muita palavra parecida, se você ler é muito parecido, mas se eu pronunciar pode ser que você não tenha noção do que eu esteja falando. Okay. Mas é possível sim, se a gente fala com calma, tranquilidade. As pessoas têm mais medo de viajar, não é por dinheiro, né? É mais pelo medo de enfrentar e chegar, encontrar a língua. E é difícil, verdade. porque se tudo vai bem, você vai até com o aplicativo, você passa, mas se der um problema, aí pronto, aí a língua falta, né? Isso é verdade. Como é que você vai resolver o problema? Conversar com um guarda que não sabe falar a sua língua e ele acaba te levando preso porque não entende o que você está falando. Isso é verdade. É terrível, né? Com certeza. Me fala, nas migrações, para passar nas polícias, né, federais, Isso. lá na... Que seja para metrô, que seja para pedir uma imigração. informação de direção. Né? Na imigração ainda tem alguém que traduz ali, mas no dia a dia, no real ali, aconteceu algum probleminha ali, com guarda é mais difícil, né? Nossa, é difícil. Não, ainda mais que ele não está disposto a Não. entender sua língua. Não. E ele fala e pronto, né? Eu já passei por isso uma vez. Estava em Boston e ia para Nova York. E aí, na hora de embarcar no ônibus, né? Fui embarcar e não tinha pago a mala. Ele queria que eu pagasse a mala. Ele disse que eu estava com a mala a mais, negócio assim. Foi uma confusão danada. Quando eu vi que eu não ia me entender com ele, eu falei, tá bom, onde é que eu pago? Fui lá e paguei e fui. Olha só. Embarquei, mas deu maior confusão. Quase que eu perdi o ônibus por causa disso. E quase que ele me batia também. O que acontece, o francês é muito certo com o horário. Então, o que eu vejo de brasileiros, alunos, né, que contam pra gente que perdeu o trem por causa de 1 minuto. Gente, mas foi 1 minuto. Eu falei, não, mas a questão cultural também ela é muito importante, né? Antes de viajar, ter um conhecimento. Que a gente ouve falar muito assim, porque, assim, falando do francês, que eu conheço mais, que ele é mal educado, que ele é isso, que ele é aquilo. Não, será que a gente não está pondo a nossa cultura em cima de uma outra também? Agora sim, problemas vão ter, né? A gente vê que esse negócio de língua é bem complicado. Por exemplo, eu costumo assistir a filmes. Hoje em dia tem isso muito nos canais por assinatura. Tem o filme legendado e dublado, certo? Aí você vê que o dublador dubla de um jeito e a legenda parece de outro, né? Não traduz a mesma coisa, até número eles erram. Às vezes um fala 300 mil, o outro fala 3 bilhões. Você vê que não bate assim, né? Mas assistir a filmes estrangeiros
É bom, ajuda a aprender a língua, ou a praticar, a desenvolvê-la? Depende, tem uma compreensão, você pode aprender ativamente ou passivamente, tem duas maneiras ali. Se você está só testando a sua capacidade de compreender auditivamente é uma coisa, agora tem técnicas que você pode usar fazendo, usando a legenda a seu favor, escutando, enfim, tem umas técnicas aí que a gente usa, mas não é ruim não, tem a tendência de ajudar no processo. Na sua bibliografia lá dos seus cursos, você indica algum filme para o estudante assistir? Eu indico muito material agro, né? Os canais no YouTube, o pessoal que está nas mídias sociais, o produtor que está... Inclusive tem vários canais aí de inglês voltado para o agro, né? Eu indico muito, mas não faz mal não assistir um filme, uma série, né? Que ele goste. E aprender música? A pessoa decorar música em inglês ou francês, ajuda? Tudo que vem para a língua ajuda muito, essa questão do aprendizado passivo. Você está se habituando com o ritmo das palavras, com entonação, isso inconscientemente o aluno coloca para fora depois, né? Então, assim, hoje a gente pega séries francesas que estão tomando conta aí do Netflix, né? A gente vê muita gente falando, é uma série nova e tudo. Músicas de cantores que saem... É engraçado como às vezes uma música sai na novela e todo mundo começa a falar de francês. Eles começam a descobrir, né, outros cantores. Mas é sempre bom, né? Como é que a gente pode fazer, assim, com as turmas? No seu caso, quantas turmas tem que ter para o curso funcionar? Na verdade é online, né? Então nós temos turmas online, assim. Pode ser um só estudante? Pode ser um só que não vai interferir. Funciona. Exatamente, a gente vai dividindo, né, as turmas, né? A gente não aceita, de repente, 1000 em uma turma só, porque eu preciso dar atenção. Mas o aprendizado é sempre individual, no caso. Exatamente, parte de cada pessoa, né? Porque o quanto que ela se dedica. Tem alguns conteúdos que já estão lá e ele só tem que... Como é que é feita a plataforma? As aulas são liberadas semanalmente, então você tem seu acesso e vai assistindo uma aula, durante a semana a gente vai liberando as outras aulas. E qual a condição para ser liberado? Você ir fazendo as aulas, tem os testes, né? Cada módulo tem um teste, assim que você faz uma aula, vai liberando durante a semana várias aulas. Esses testes são escritos ou são orais? A pessoa tem que falar, gravar uma... Na verdade, não. A parte de gravar está dentro do método, né? Que eu uso com os alunos de fazer a parte de Como é que você sabe que ele está falando a pronúncia correta? Ele tem o estrangeiro que eu uso uma técnica chamada Active Shading, que é um sombreamento ativo. Você pratica a pronúncia junto com o nativo, não comigo, né? Porque eu não sou nativa, então você vai, através dessa técnica, praticar junto com o nativo. Repetir após ele, depois fazer o sombreamento dele. E aí a plataforma avalia se está de acordo ou não? Ou não é automática? Não é automático, já é uma coisa constante, né? Que a gente vai fazendo ali. Mas como é que você sabe que ele pronunciou corretamente a palavra? Ele vai analisar com a voz dele, ele gravando, ele vai sentir se está parecido, então ele se que não... se dá a nota? Ele que vai se autoavaliar e ver se ele está se comunicando bem. E esse contato no final, com ele recebe um diploma? Tem um diploma também, com 110 horas aula. Pois é, mas o diploma então vai depender só dele. Exatamente. Tem gente com um diploma que não sai bem em uma entrevista de emprego. Tá, e se ele só quiser o diploma e não aprendeu suficientemente? Exatamente. E como é que vai fazer? Ele recebe o diploma assim mesmo? Não, ele recebe o diploma, mas é como eu estou falando, o diploma não vai garantir uma vaga, de repente, em uma empresa. Você precisa sentir confortável, você que precisa se superar ali no desafio. Mas não tinha que ter um árbitro, um professor diferente dele para validar a pronúncia dele? A gente faz aulas ao vivo também durante o curso, né? Então tem uma nota que a organização do curso dá para o aluno. Eu não acredito em nota, eu acho que a nota é muito... Tem gente que se sai muito bem no teste escrito e já para se comunicar não sai muito bem. Então, lógico, eu gosto de acompanhar, saber se você está sabendo as plantas daninhas, né? Sabendo o conteúdo que eu estou passando no curso. Ah, entendi. O professor Daniel, e lá na PUC Idiomas, as turmas lá funcionam com quantos alunos, mais ou menos? Não, geralmente, iniciantes a gente sempre tem mais alunos em sala, até para contar com o segmento do curso, né? Mas geralmente entre 15 e 16 alunos. Mas esse é o ideal, assim. Por mais que isso pode ser ruim. É o ideal porque, assim, para quando chegar num ano e um ano e meio depois, porque sempre tem alguém que fica pelo caminho. Então, fica uma turma ali com 10,
12, que aí já é uma quantidade ótima. Que aí dá para dar atenção para cada aluno, acompanhar cada aluno individualmente. E lá avalia todos os aspectos, escrita, fala, leitura e pronúncia. Todos eles. Nós temos lá duas avaliações semestrais, tanto orais quanto escritas. Tá, qual é o foco mesmo do curso? É a pessoa poder se comunicar com qualquer estrangeiro que vem, falando de assuntos diversos, ou tem um foco assim para viagem? Tá. Qual é o principal objetivo do curso? Específicos. Temos inglês para viagens, mas é um curso específico. Ele não tem a mesma duração que teria um curso completo. Muitas pessoas vão entrar e pensam assim, depois que eu me formei eu vou dar aula. Não é um curso de letras, né? É um curso de ensino de língua estrangeira, segunda língua, para todos esses momentos aí, para poder escrever numa carta, para poder se comunicar, para poder ler em qualquer situação. Tá? Mas com fluência, sim, né? Como eu disse, sempre falta uma palavra, uma coisa ou outra, mas isso depende muito de cada aluno. A gente tem aluno brilhante que sai falando mais que até a gente que mora lá durante muitos anos, né? Você é professor só de francês ou dá aula de outro idioma também? Isso é engraçado, a gente escuta muito isso. Você só dá aula, né? Você só só dá aula de francês. Eu entendi. Não, é francês. Eu não quis dizer que é pouca coisa, não. Quis dizer se você... Que, na verdade, eu estou querendo saber se você fala ou ministra aula em outro idioma também. Sim. Eu sou, antes de tudo, um estudioso de língua. Eu adoro, minha formação é francês pela universidade, tanto fora também, mas eu adoro aprender língua estrangeira. Esses dias estava me arriscando até no grego, mas o inglês eu me viro bem, não para dar aula, tá, gente? Você não é dar aula. Você morou em algum país de língua inglesa também? Não, mas eu fiz curso, né? Eu passei por um college, também fiz 50 dias de curso. Mas não dá aula de inglês? Não me arrisco, não mesmo. É o que é uma coisa interessante, eu acho que pra gente... E eu não arrisco com francês. Mas eu acho que nós, professores, temos essa consciência que se você vai fazer o seu trabalho, tem que ser o melhor. Então você tem que ser bom naquilo que você conhece. A gente inventa moda demais e tudo, você acaba não especializando em nada direito. Então... Mas você canta em francês também ou você não gosta de cantar? Engraçado. Eu sou musicista também, né? Eu fiz faculdade de música, mas não canto, eu toco. Ah, né? só toca. Mas eu adoro cantar. Que instrumento você toca? Eu sou saxofonista. Ah, é? Nossa, que chique. Mas cantar às vezes no chuveiro, às vezes malhando lá, você põe o foninho. E músicas francesas, eu sou meio um pouco bitolado, assim, bitolado no bom sentido, porque eu gosto de conhecer o que tem de novidade, o que passar para o aluno. Agora você é goiano? Sou. Goiano, então você está aqui porque você é goiano, mas... Goiano. E França, por que você voltou da França para cá? Porque então... você saiu do centro do mundo para a periferia do mundo. Não tem sotaque, não tem sotaque de goiano. Não tenho. Eu voltei porque, meu contrato com a embaixada tinha acabado na época, voltei porque eu pensei muito na minha aposentadoria, né? A gente vê muitas pessoas quer morar fora, às vezes passeia, fica um mês fora e fala assim, nossa, é aqui que eu vou morar. Mas não sabe a realidade que é um país, né? A professora morou muitos anos, você acorda cedo, você tem patrão, você tem clima, né? Que isso te dá maior desconforto. Então eu pensei, a gente tem um país muito bom, apesar dos pesares, mas vale muito a pena. Então eu pensei muito na minha volta, em voltar para a PUC, né, que eu tinha conseguido essa licença, e voltei com a bagagem, melhor ainda, isso foi muito bom, mas pensando na minha aposentadoria, porque lá fora eu ia viver o agora, né, e eu já estou pensando mais na frente. Tem razão. Professora Rízia Prado, e a senhora fala outro idioma também, além do português e inglês? Não, na verdade não, só o inglês mesmo. Eu tenho vontade, estava falando para ele que eu tenho vontade de aprender francês. Acho elegante, uma língua romântica, linda. Eu tenho vontade de falar francês. É engraçado, às vezes eu entro no Uber, assim, você vai dar aula de quê? Eu falei, de francês. Fala francês aí, porque eu acho bonito demais, sabe? É muito engraçado isso. Eu acabei de dar 10 aulas, eu vou falar francês com ele. Tem algum poeta francês que você gosta muito, admira mais? Então, eu gosto muito, tem muitos romances, né, que a gente lê durante até a universidade. Eu acho que é um momento que a gente aprende mais, porque no dia a dia é complicado, né? Mas tem muitos romances. Poesia não é tanto o meu forte, mas na área de romance policial, eu gosto muito. Ah, legal. E você, professora Rízia? Sem poesia. Sem poesia? Shakespeare, não sai alguma coisa de Shakespeare? Não? Shakespeare, não?
Sonhos de uma noite de verão, Romeu e Julieta. Interpretar. Interpretar nada. Nada, não. Não, O inglês Acre, se quiser que eu explique um ensaio aqui, né? Eu faço. Mas interpretar acho que não é a saída. Então é porque você dedica especificamente ao inglês do agronegócio. Exatamente. Não sabia que tinha tanta utilidade assim o inglês para o agronegócio. Gente, eu quero agradecer vocês aqui pela presença. Foi muito bom, o tempo passou muito rápido. Passou rápido. Podíamos aproveitar. Eu queria que vocês declamassem alguma poesia no idioma que vocês trabalham. Mas eu acho que eu peguei esse surpresa. Desprevenido. O professor Daniel vai sair. Não, eu lembrei de uma frase que eu gosto muito. Si j'avais plus d'âme à l'offrir, je l'offrirais. Pour moi, vivre, c'est ça. Quer dizer assim, se eu tivesse mais alma para dar, eu daria. Isso para mim é viver. Que é a música, a gente pega o Caetano cantando. Eu acho muito bonita essa frase. Que show! Eu gosto demais. Com essa frase poética aí, vamos encerrar então o nosso programa. Obrigado, professor Daniel. Boa noite para você. Obrigado, boa noite. Obrigado, professora Rízia. Obrigado pela presença. Obrigada. Boa noite. E para você que nos acompanhou, um grande abraço e até a próxima.